Bom dia, meus irmãos, amém? Nós vamos ler o texto em João 21, do verso 1 ao verso 3. Hoje é um domingo, dia 19 de maio, e são exatamente 9h15, fazendo cedo hoje, né? Bom, antes de ler o texto, o que me chama a atenção nesse texto, eu já vou mostrar aqui, vamos ver se dá para mostrar aqui, ó. Tá vendo que eu anoto? Tem 3 anotações aqui, que são as 3 vezes que Jesus aparece para os discípulos. Se você virar a página da sua Bíblia, você vai ver que está escrito assim: Jesus aparece aos seus discípulos. Aí eu vou e escrevo as 3 vezes onde aparece, que aí fica fácil saber quando é. É uma forma de você decorar o texto, tá? E na primeira vez que Jesus aparece aos seus discípulos, né, Tomé não estava presente. E ali ele fez muitos milagres, né? Mostrou muitas coisas também, tá? E depois isso foi no domingo, está escrito aqui, no primeiro dia da semana. E depois ele apareceu na outra semana, Tomé já estava presente. Aí tem aquela história que ele manda Tomé colocar os dedos na mão dele, né? Que estava com o buraco dos pregos. E depois fala do objetivo do Evangelho. E agora, o que é mais interessante nesse texto é o capítulo 21, que é a terceira vez que Jesus aparece para eles, tá? E nessa terceira vez, ali eles estão com 8 discípulos, contando com Simão. Tem o Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, já vai dar 5, né? E mais 7, né? 2 de seus discípulos, viu? E diz o texto aqui que Simão Pedro, ele fala bem assim no verso 3: vou pescar. Ele não tinha nada que pescar, ele tinha que esperar o Senhor encontrar com eles para dar as últimas dicas de tudo, além do sermão que ele tomou aqui embaixo, tá? Eu fico imaginando, irmãos, que quando você desanima da vida, você desanima de Jesus, desanima de igreja, desanima de tudo. E há alguns anos atrás, eu estava nos Estados Unidos e eu contei isso na internet, entendeu? Num determinado ano, que eu não lembro mais, suicidaram-se 12 pastores. E as fotos que você via dos pastores eram fotos perfeitas. Marido, mulher, filho, criança, tudo gente normal. Mas os homens se mataram. Por que será? Quando ele chama aqui, Simão Pedro chama ele, né, mais os 6, eu falei 7, que são 7 aqui, mas ele chamou mais 6, é como se ele estivesse convidando para os caras desviarem. Vamos largar esse negócio para lá, vamos pescar, vamos cuidar da nossa vida. Só que Jesus já tinha se apresentado para eles 2 vezes, mostrando milagres e tudo mais. E nesse texto aqui, se nós formos ler todo, você vai ver que Jesus faz um interrogatório com Pedro. E é óbvio, né, que você já deve ter visto isso, eu já expliquei também, né, no português está escrito tudo amo. Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala amo. Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala amo. Aí terceira vez, Pedro, tu me amas? Ele fala amo. Só que nós sabemos que no original não é assim. Quando Jesus fala, vou aportuguesar o texto aqui, tá? Ele fala assim, agapas-me, Pedro. Pedro fala bem assim, filéu-te. Ele não fala agapas. Ele não fala amo, ele fala amigo. Na segunda vez, Jesus pergunta, agapas-me, Pedro? De novo Pedro responde, filéu-te. Ele não fala ágape.
Mas na terceira vez, Jesus muda e fala, filéu-me, Pedro. E ele confirma, filéu-te. Ou seja, eu não sou digno desse amor. Mas quando ele reconhece a pequenez dele, é onde Jesus fala, vai lá apacentar minhas ovelhas. Ele foi. Lá em Atos dos Apóstolos, vocês viram o que aconteceram. Milhares de pessoas aceitaram Jesus. Mas antes desse papo aqui, ele queria pescar e estava levando 6 com ele. Por isso, irmãos, a minha dica de hoje, nessa manhã, é que você fique na sua, se você está passando por um problema. Não leve ninguém junto com você, não. Entendeu? Toda vez, irmãos, que eu tive problemas com o sistema, eu simplesmente saía ou mandava uma carta de exoneração, agradecia todo mundo, tenho isso guardado até hoje, entendeu? Não levei ninguém atrás de mim, entendeu? Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas têm que permanecer no seu meio ali onde eles gostam e não ir atrás de ninguém, não. A não ser que o local não esteja apresentando um evangelho com cruz, tá? Um evangelho com poder. E não é ficar falando apenas dos feitos de Jesus e o que você vai receber com isso, mas é falar do Jesus e aquilo que ele está fazendo interiormente na sua vida, porque ele está te transformando e um dia você vai ter o corpo glorificado. Essa dor que você está sentindo aí, falta de trabalho, falta de emprego, todo mundo está passando por isso, irmãos. Os gaúchos lá com a inundação, todo mundo está ruim, né? Os poderosos nos roubando, e não rouba pouco não, irmãos, é bilhões, é trilhões de reais, são coisas assim absurdas. Até manipular a mídia eles manipulam. O que você tem que fazer? Fica quietinho e espera que Jesus vai fazer a obra. Ele mesmo diz, minha é a vingança. Ok? Que Deus abençoe você, que você tenha uma manhã, um domingo maravilhoso em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.